Paz, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu falo assim sempre porque eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Mas independente da hora que você esteja vendo, o importante é que você parou um pouquinho para estudar a palavra de Deus, tá bom? Bom, queridos, como nós sempre fazemos, tá? Antes de nós começarmos, nós vamos falar com Deus, tá? Talvez você está assistindo essa aula pela primeira vez, tá bom? Quero me apresentar, sou o professor Anderson Santos. E nós estamos aqui aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas. É uma faculdade, um seminário teológico que tem como objetivo ensinar a palavra de Deus para que as vidas sejam transformadas, tá bom? Bom, queridos, antes de nós começarmos, vamos orar? Pai, eu quero te louvar, ó Deus, por este momento, quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Pai, nesses momentos, Pai, que nós aqui vamos estar. Meu Deus, fala conosco, abençoa o meu irmão, a minha irmã. Pai, que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, deixa eu lhe apresentar. Nós estamos estudando, você que não é o nosso aluno, você que já é, corre e pega o teu módulo, porque nós estamos estudando o módulo Cristologia. Dentro do módulo Cristologia, olha aí, nós estamos estudando a doutrina de Cristo e a vida de Cristo. Essas duas disciplinas que envolvem todo o ramo aí da Cristologia, tá bom? Queridos, então, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus. Então, eu sempre digo para os meus alunos, se você vai estudar teologia, vai fazer um curso teológico, e não está com a Bíblia, então, a nossa base de estudo, a nossa fonte de estudo são as Escrituras, tá bom? Bom, você que já é o aluno sabe que nós estamos numa sequência lógica. No nosso último encontro, nós apresentamos Cristo, né? Falamos um pouquinho da união hipostática, unipersonalidade de Cristo, né? Trabalhamos a ideia de Cristo nos evangelhos e agora nós vamos seguir. Hoje, então, eu quero dar aqui um panorama daquilo que nós vamos falar, tenho certeza, né? Espero em Deus que o tempo assim nos permita, sabe que o nosso tempo é curto, mas eu quero pensar com você em Cristo em Atos dos Apóstolos, Cristo nas Epístolas, Cristo em Apocalipse e trabalhando um pouquinho sobre os ensinos heréticos que surgiram acerca da pessoa de Cristo, tá bom? Bom, tendo explicado, vamos aqui para a nossa primeira aula, vamos lá então, vamos trabalhar aqui o nosso próximo assunto aqui, que é justamente a ideia aqui, ó, Jesus em Atos dos Apóstolos, tá bom? Agora vamos garimpar o livro de Atos em busca de pepitas espirituais. Então, olhando para o livro de Atos, nós vamos descobrir algumas coisas. Primeiro, aí a sua importância. Ó, qual que é a importância do livro de Atos? Nós estamos estudando o ramo da Cristologia, tá bom? Então isso é importante você ter em mente, que o nosso estudo aqui, nós estamos abordando o ramo da Cristologia. Então a importância especial de Atos na Cristologia é que o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho também escreveu Atos, e como a sua continuação seria como um quinto Evangelho, ou o Evangelho de Jesus, demonstrado e pregado pelos seus seguidores. Se você for observar, o mesmo autor, né, do Evangelho que leva o nome de Lucas é também o autor do livro de Atos. E aí você vai perceber uma coisa, que aquilo que foi apresentado no Evangelho, em Atos vai ser concretizado, porque Atos é, antes de tudo, um livro histórico. Então você tem toda a historicidade de Cristo revelada no livro de Atos, bem como a sua humanidade e também a sua divindade. Então, essa é a proposta do livro de Atos, tá? Ó, Atos vai reafirmar o quê, ó? Reafirma a vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, reafirma a promessa da vinda do Espírito Santo sobre os seus seguidores. Então, você tem isso muito claro em Atos, e é interessante que toda essa afirmação daquilo que foi dito já nos evangelhos, e nós vimos nos evangelhos, você tem isso de forma muito mais concreta em Atos. Por que muito mais concreta? Porque se você estuda um pouquinho as escrituras, você vai entender que os evangelhos nós temos sermões biográficos.
Já em Atos, Atos seria o livro histórico do Novo Testamento, onde você tem o nascimento da igreja, o seu avanço. E logo nos primeiros capítulos, o que nós temos? Toda essa afirmação de quem é a pessoa de Cristo, ou seja, a sua admoestação aos discípulos no tempo em que ele está com ele após a ressurreição, a sua ascensão, e não apenas a sua ascensão, mas também a promessa da descida do Espírito Santo. Então você percebe no Atos, ou seja, a pessoa de Cristo muito viva e atuante na igreja. Então, como é profundo estudar o livro de Atos? Vamos lá? Atos na Cristologia, que eu tenho falado com você. Trata-se de um resumo do conteúdo dos evangelhos com a conclusão pós-pentecostal. Foi aquilo que eu te falei. Portanto, olha o que diz lá no verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Está lá no verso 36. Então percebe a proposta do livro de Atos é justamente apresentar essa pessoa de Cristo com muita vivacidade, ou seja, dentro da cristologia você tem todo esse histórico pós-pentecostal, ou seja, você tem o Pentecostes, né, aonde o Espírito Santo vem na descida, por isso fica conhecido como a festa, né, esse movimento do Espírito fica conhecido como pentecostal. Mas aí o que você tem posterior a isso? Logo, você vai ter toda essa capacitação dos discípulos pela pessoa do Espírito Santo, atuando pelo nome de quem? Nome de Jesus. Atuação, os milagres e tudo aquilo que vai ocorrer. Então você tem aí notório poder de Cristo em Atos. Continuando a nossa leitura aqui, na cristologia, Atos faz a aplicação. Foi aquilo que eu acabei de falar também, Olha o que o verso 38 diz. E isso nós estamos falando do sermão de Pedro. Arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esses versículos denotam a pregação do Evangelho, as boas novas da salvação, mediante a obra completa de Jesus Cristo. Então, o que a gente tem em Atos? A crucialidade da cruz, ou seja, você tem nos capítulos 3 e 4, já de início, a pregação apostólica é uma pregação de cruz, é uma pregação que envolve a cruz de Cristo. Então, dentro já do assunto de Atos, você tem a cruz de Cristo. E aqui me faz pensar um pouquinho, você que está me assistindo, expositor da palavra de Deus, queridos, jamais você pode deixar de fora a cruz de Cristo. É o evangelho da cruz, é o triunfo da cruz. Então é isso que nós temos que pregar, anunciar, tá bom? Vamos seguir aqui, continuando, Em Atos tudo converge em Cristo. Olha aqui. Em Atos tudo converge em Cristo. Tá vendo aqui? No capítulo 7, se você for ver, no capítulo 7, Estevão fez sua defesa diante do Sinédrio. Olha que interessante isso. Demonstrando que a totalidade da história de Israel e das escrituras do Antigo Testamento tinha o Salvador como seu alvo, propósito e cumprimento. Então o que nós temos? Dentro do sermão de Estevão, da sua defesa, ele faz uma exposição de toda a antiga aliança, apontando para quem? Para a pessoa de Cristo, isso mesmo, apontando para a pessoa de Cristo. Então perceba a grandeza da cristologia no livro de Atos. Então você vai perceber que isso é muito claro no livro de Atos, toda essa ideia da cristologia no livro de Atos, tá bom? O verbo de Deus é o tema de Atos, é isso que nós estamos apresentando. Estevão, Felipe, depois de Estevão você tem o seu apedrejamento, e Saulo está ali consciente na sua morte, Depois você tem, lógico, num contexto de uma perseguição, a igreja vai expandir, como nós já trabalhamos em outras disciplinas. Depois de Felipe você tem a conversão de Paulo, a pregação na casa de Cornélio, as viagens missionárias, e no contexto das viagens missionárias você tem prisões, açoites, naufrágios, tumultos, motins que eram realizados nas cidades, ou seja, mas nada do que aconteceu
tirou dos lábios da igreja de Cristo a pregação do verbo divino. Então o que você tem em Atos? Você tem todo esse contexto da pregação do verbo de Deus, ou seja, nada do que aconteceu, nada do que esses discípulos de Cristo passaram impediu deles continuar pregando a verdade do Evangelho. Então, você tem aí Cristo em Atos dos Apóstolos, ou seja, isso é tão notório você enxergar Cristo em Atos, como eu te disse, que é um livro histórico, que com tudo aquilo que eles passaram, eles não tiveram a sua vida por preciosa, ou seja, era tão real a presença de Cristo, de um Cristo ressurreto, de um Cristo divino, de um Jesus divino, que eles estavam dispostos, aqueles que outrora fugiram, lembra? Quando Jesus é preso lá nos evangelhos, aqueles que outrora não fugiram, eles estão dispostos a ir e entregar a sua vida por esta causa. Então você percebe a grandeza da historicidade de Cristo dentro do livro de Atos, tá? Ó, a conclusão que a gente chega. Atos apresenta uma pregação histórica da doutrina de Jesus Cristo, tá vendo? Uma pregação histórica, fundamentada nos evangelhos, em concordância com as escrituras do Antigo Testamento, que vai ser aplicada nos ensinos doutrinários das epístolas. Então o que você tem? Toda essa historicidade de Cristo, Cristo realmente ressuscitou e é apresentado em Atos, e aí já serve até como defesa para os críticos. Se de fato Jesus não ressuscitou, e se a história contada por Roma na época, né, subornado ali os soldados que na verdade roubaram o seu corpo, então por que esses homens viveram o que viveram e fizeram o que fizeram? Se na verdade, segundo alguns foi apresentado, que eles mesmos roubaram o corpo de Jesus. E para que tudo isso? Para sustentar uma mentira? Será que eles iam capaz de perder a vida ou morrer como mártires, como morreram, para sustentar a sua mentira? Uma impossibilidade lógica, não é verdade? Porque quando Jesus é preso, muitos deles fogem. Mas aí quando Jesus se reencontra com eles ressurreto, esses homens agora são mudados em outros, recebem aí o selo do Espírito Santo, essa capacitação. O Espírito Santo inaugura a igreja de forma triunfal, e aí na pregação no sermão de Pedro, quase 3.000 almas aceitam a Cristo. A partir daí eles começam a ser perseguidos, começam a sofrer tantas coisas, mas aí quando estão sendo açoitados, se sentem dignos, felizes por apanhar pelo nome de Jesus. Percebe como é viva a presença do nosso Salvador dentro do livro histórico, dentro da historicidade que há no livro de Atos, que na verdade ela tem o seu apoio, o seu fundamento nos evangelhos, em concordância com as escrituras, ou seja, com os ensinos do Antigo Testamento, que agora vai ser aplicado nas doutrinas que nós vamos encontrar nas epístolas. Então, esse foi um breve relato de Jesus em Atos. Agora vamos dar uma olhada a doutrina de Jesus nas epístolas, tá bom? Ó, as epístolas têm como tema central a pessoa e a obra de Jesus Cristo, conforme são reveladas nos evangelhos, confirmadas para os fiéis pelo Espírito Santo e pregado por eles historicamente em Atos dos Apóstolos. Foi tudo aquilo que eu acabei de lhe falar. Olha como que as epístolas também vão apresentar a pessoa de Cristo de maneira muito rica. Ó, Jesus nasceu como judeu. Olha Gálatas 4, do 4 a 5, né? Está abreviado. Vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, as epístolas deixam clara todo esse lado de Cristo, né? O seu nascimento, e é apresentado esse ensino. Vai apresentar também Jesus como descendente de Davi, Romanos, né? Do 1, do 3 ao 4, vai apresentar esse lado de Cristo, e as epístolas trazem esse ensinamento, né? Apresentando a sua humanidade e também apresentando o que? A sua divindade. Ó, as qualidades de Jesus. Ó lá, Jesus era manso, 2 Coríntios 10, 1. Sem pecado, 2 Coríntios 5, 21.
humilde. Filipenses 2, né? É aquele texto que nós tantos trabalhamos dentro da cristologia, né? Ele foi humilde, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, esvaziou-se, e todo esse contexto. Então, as epístolas trabalham com muita propriedade, ó. O tema central é Cristo. Portanto, nas epístolas, olha que interessante isso, nós encontramos o quê? Todos os fundamentos da fé cristã. Então você tem aí, vamos entender aqui, cristologia, soteriologia, a eclesiologia, ou seja, tudo isso é muito claro dentro das epístolas. Nas epístolas, nós encontramos o quê? Tudo aquilo que nós precisamos para uma vida devocional plena em Deus. Ou seja, você encontra nas epístolas tudo aquilo que você precisa para viver uma vida devocional em Deus. Então eu volto a lhe dizer, o propósito das Escrituras não é apresentar uma biografia de Deus, não é um livro de perguntas e respostas, embora nós encontremos respostas para a nossa vida. Queridos, nós precisamos entender que nunca a proposta de Deus foi trazer nas Escrituras um livro de perguntas e respostas, ou como nós fazemos, né, nas caixinhas de promessa. Deixa eu ver como que vai ser o meu dia hoje. Deixa eu ver o que eu preciso hoje. Não. A proposta das Escrituras é apresentar o plano salvífico de Deus ao homem, por meio da pessoa de Cristo. Então, olha o que ele apresenta. Então, você tem tudo aquilo para viver uma vida plena em Deus. Então, a cristologia, a soteriologia, né, que é a doutrina da salvação, soteria, livramento, salvação. A eclesiologia, que está ligado à vida e prática da igreja. Então, tudo isso nós encontramos nas epístolas, tá? Vai apresentar o que? Olha, Jesus foi tentado, Hebreus 2,18, Hebreus 4, e o texto vai dizer que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso nós temos agora em Cristo alguém que intercede por nós, que está à direita do Pai. Então percebe toda a cristologia nas epístolas, ó. Jesus foi transfigurado, segundo Pedro 1, 17, 18, ou seja, ele tem esse corpo excelso, recebe essa plenitude, né? Mas também apresenta que Jesus foi traído, ó, 1 Coríntios 11, que é o texto da ceia que a gente lê bastante. Jesus foi crucificado, apresenta a crucificação de Cristo. Então percebe a doutrina de Cristo envolta em todas as epístolas, né? Jesus ressuscitou, e esse é o triunfo do cristianismo. O nosso Cristo ressuscitou, ele não está no túmulo, o túmulo está vazio. Jesus subiu aos céus, Efésios 4, 8 a 10. Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então você vai perceber o que? Todos esses ensinamentos de Cristo revelado nas epístolas, tanto apresentando Jesus como homem perfeito, também como Deus. Então você encontra todos esses ensinos, ó. As epístolas apresentam todo o conteúdo da fé cristã. Tudo aquilo que você precisa entender acerca da fé cristã vai para a Bíblia. Lógico que, como eu te falei, os evangelhos são sermões biográficos, né? Extensão de sermões biográficos, tanto apresenta a vida, nascimento, morte de Cristo, a sua obra, como também aquilo que ele fez. E aí você tem em Atos essa historicidade, e na epístolas você tem o quê? Esses ensinamentos, ou seja, o conteúdo para uma vida cristã, para uma vida em Deus, para estar ligado nele. Então, a divindade de Cristo, né, a divindade de Jesus Cristo, nos seus vários aspectos. Olha cá, ele nos apresenta. Ó. A Jesus são dirigidas orações como a Deus. 1 Coríntios 1, verso 2. Jesus é colocado em igualdade com Deus Pai nas saudações de algumas epístolas. Percebe que ele tem todo esse respeito dentro das epístolas como divino, como sendo Deus, é colocado em igualdade com o Pai. Jesus é Deus revelado a nós. As epístolas deixam bem claro isso. 2 Coríntios 4, do 4 a 6, Colossenses 1,15, Hebreus 1,3,
né? O escritor aos Colossenses diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, percebe todos esses ensinos, ó. Jesus Cristo, olha que legal, é referido muitas das vezes como Senhor nas epístolas. No Antigo Testamento, Senhor é a tradução do tetragrama, né? Do Yahvé, ou chegou para nós aportuguesado como Jeová, e há uma grande discussão teológica de alguns críticos, na verdade, né? Isso é uma questão de semântica, mas aí alguns questionam: você está trazendo maldição, porque Jeová não tem nada a ver. Quando você fala Jeová, você faz invocação a um Deus estranho que não é. Meu irmão, nós estamos falando de uma transliteração que vai chegar como Jeová, mas aí alguns dizem: não, a pronúncia mais correta é Jeová, Yahvé. Irmãos, uma coisa é certa, e eu sempre gosto de citar esse exemplo, é um exemplo meu. Eu tenho 3 filhos abençoados que Deus me deu. Tem uma novinha agora que algumas palavras ela pronuncia não correto. Mas a gente, eu, o pai, a mãe, sabe o que ela quer. E nem por isso eu vou deixar de atendê-la, porque ela não pronunciou a palavra correta. Então, queridos, é uma questão de discussões, ao meu ver, vazia, mas perceba que nas epístolas ele é o Senhor, né? O Kyrios, né? O Curios, nós vamos falar um pouco mais para frente dos nomes de Jesus, mas ele é Senhor, ele é Deus. Jesus Cristo é confessado como Deus, tá vendo? 2 Timóteo 1,12, 1 Timóteo 3,16, Tito 2,13, 2 Pedro 1, verso 1 e 2. Então, dentro das epístolas, nós temos o quê? Toda essa força de Cristo como verbo de Deus, como Deus, né? Ó, a humanidade e a divindade de Cristo são ensinos explícitos dentro das epístolas. Jesus, de Nazaré, o Nazareno, ele é o Messias, o filho de Davi. Então, tudo aquilo que foi declarado nos evangelhos, que os evangelhos, na verdade, apontam para aquilo que o Antigo Testamento ensinava, e dizia assim: olha, tudo se cumpre nele. E aí você tem isso apresentado em Atos e ratificado dentro das epístolas. Então, só para você compreender, ó, eu coloquei aqui um gráficozinho, olha que legal. Você tem aqui a palavra, certo? As escrituras. Então, o Antigo Testamento trata da preparação do advento de Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que foi profetizado aqui, tudo aquilo que foi declarado aqui, o que vai acontecer? Vai se cumprir aqui no Novo Testamento. Então os evangelhos tratam da encarnação, ou seja, a manifestação em vida de Jesus Cristo. Está vendo aqui? A manifestação em vida de Jesus Cristo. No entanto, você volta aqui, você tem as epístolas. E o que são as epístolas? São a explanação da doutrina de Cristo. E Apocalipse, como nós vamos trabalhar agora, lembrando que eu não estou trabalhando Apocalipse de um ponto de vista escatológico, tá? Mas estou trabalhando Apocalipse num contexto da cristologia. Então, Apocalipse vai tratar do quê? Da consumação de todas as coisas preditas por Cristo. Então, em todas as escrituras, você tem o que? A pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, ele é o nosso orientador e nos mostra Cristo em todas as escrituras. Percebe a grandeza e a riqueza de tudo isso que nós estamos estudando? Bom, vamos lá. Então agora nós vamos olhar na lição de número 8, a doutrina de Jesus Cristo no Apocalipse, tá? A doutrina de Jesus Cristo no Apocalipse. Ó, o livro inicia dizendo, né, que é uma revelação de Jesus Cristo. Então, quando você pega já os primeiros versos de Apocalipse, você vai ver que o livro ele deixa bem claro qual é a proposta dele. Revelação de Jesus Cristo. Então, ó, Apocalipse 1. Jesus Cristo é a pessoa, é o tema central do livro. Então, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Lembra que eu falei que Apocalipse fala de um contexto de uma consumação? É justamente essa ideia. Se nós estamos falando de um contexto de consumação, ou seja, tudo se cumpre exatamente na pessoa de Cristo.
ele é o Cordeiro de Deus. Então, ele notificou lá no Apocalipse ao seu servo João as coisas que em breve deveriam de acontecer. Logo, o senhorio ou a soberania de Jesus Cristo se ressalta do começo ao fim do livro. Olha que interessante isso. Ele é o Senhor da história, não apenas um telespectador. Não deveríamos, e eu queria que você prestasse atenção nisso, não deveríamos ter medo de Apocalipse, pois ele apresenta Jesus como autor e consumador de tudo. Então, a mensagem que ele diz para João, diz assim: João, calma, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Então percebe uma coisa, a proposta do Apocalipse é apresentar Cristo glorificado. Então, quando você estuda os profetas, você vê o profeta Isaías, e a visão que ele tem de Cristo é do servo sofredor, não é verdade? Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Mas olha que tremendo a visão que João tem do Apocalipse, é de um Cristo glorificado, ressurreto. Então, vislumbre. Então, quando ele contempla ele, seus pés são como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo, ou seja, ele tem a visão do Cristo glorificado. Então, na verdade, nós não deveríamos ter medo do Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela pegou uma conotação pejorativo. Então, quando alguém fala de apocalipse, alguém pensa em tragédia. Um apocalipse zumbi, apocalipse isso. A gente sempre pensa no mal. Se surgiu qualquer tragédia, o apocalipse chegou. Só que, na verdade, a palavra apocalipse quer dizer revelar, tirar o véu. Então, o que Apocalipse está mostrando para nós, na verdade, é justamente o poderio de Deus, o poderio de Cristo, como autor e consumador de tudo, como Alfa e o Ômega, como o primeiro e como o último. Ou seja, você deveria ficar feliz, porque o teu Senhor, o Jesus a quem você serve, ele está dizendo para você: eu sou o primeiro, eu sou o último. Sabe o que ele está dizendo? Tudo está no meu controle, a tua história está no meu controle, a história da tua família está nas minhas mãos, a tua vida está nas minhas mãos. E é isso, querido, que nos traz essa segurança em Deus. Eu não sei os eventos que você está se assustando, mas nada fugiu do controle do nosso Senhor. Ele sabe o que está fazendo e ele tem o controle de tudo, tá bom? Vamos continuar aqui, quando Jesus se manifesta andando entre os 7 candelabros, né? Isso você vê lá em Apocalipse, logo no começo. 7 candelabros de ouro e segurando as 7 estrelas nas suas mãos direitas. Estes é uma referência às grandes igrejas da Ásia Menor, né, onde João estava, e também as estrelas eram os anjos dessa igreja, né, pastores. Isso vai ter uma discussãozinha teológica, alguns vão pensar que eram anjos de verdade, mas enfim, a grande imposição acredita que eram os pastores. Mas a grande ênfase de tudo isso é que isso é uma referência para mostrar o quê? Que Jesus está o quê? Pessoalmente vigiando as igrejas, e ele está presente entre elas. Ele estava presente tanto naquele tempo como está hoje, ou seja, e ele tem tudo no controle das suas mãos. Ele é Senhor de tudo, ele domina sobre tudo. Então, isso nos traz segurança. Eu sempre digo isso: a igreja tem um dono, o dono dela é Jesus. É por isso que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Tanta coisa já aconteceu na história da humanidade, tanta coisa, irmão, tentaram acabar com a igreja e não conseguiram, porque a igreja tem um dono, o dono dela é poderoso e sustenta ela com a destra das suas mãos. Então, se você é a igreja de Cristo, descansa, porque ele tem sustentado você, ele tem sustentado a tua casa e tem sustentado a tua família, tá bom? As cartas que Jesus mandou escrever a essas igrejas, elas têm uma aplicação imediata, né? Cada uma delas, naquele momento em que elas estavam vivendo, mas também elas são consideradas admoestações a vários tipos de igreja que durante toda a história, né? Toda a história da igreja, elas vão surgindo. E é muito comum identificar cada uma delas na ordem que se aparece
como profecia do que sucederia à cristandade no decurso dos séculos. Então, há aqueles também que olham para essas cartas e eles vão dar uma interpretação a estas cartas como época em que a igreja está vivendo, até que venha o arrebatamento, né, o rapatio. Se você crê no arrebatamento, né, na sua posição, a ideia é que em cada uma dessas igrejas, à medida que elas vão aparecendo, é um tempo em que a igreja de Cristo viveu na terra. E há quem diga, né, isso são estudos, e alguns defendem essa posição, que nós estamos vivendo a época ou o período de Laodiceia. Por quê? Porque nós temos uma igreja rica, uma igreja abastecida, no entanto, uma igreja desprovida de Cristo. Por quê? Porque ela tem tanta coisa dentro dela, mas Cristo está à porta e bate, querendo entrar. Então percebe, uma igreja que pensa que tem muito, mas é uma igreja pobre, miserável, cega e nua. Então, são dentro das cartas, elas têm a sua resposta ao seu tempo, mas alguns também entendem que elas são representações de toda a igreja na história, mas que cada uma delas apresenta uma fase, uma época, e há quem diga que se nossa Laodiceia é a última igreja, nós estamos também vivendo o último tempo da igreja de Cristo. Então, esse é um conceito de alguns, tá bom? Vamos lá. Títulos do Antigo Testamento são retomados no Apocalipse por Jesus, né? Eles são apresentados nos evangelhos, mas eles vão reaparecer no Apocalipse como leão da tribo de Judá, raiz de Davi, né? Você tem lá em Apocalipse 5:5, ó. E Jesus disse no último capítulo, ó, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22:16. Então o que você tem em Apocalipse? Toda essa figura de Cristo muito forte, tá? Todos os ensinamentos de Cristo, que é algo muito forte. Para a gente fechar aqui o pensamento de Apocalipse, ó, no último capítulo do Apocalipse, após revelar os eventos tumultuosos, Jesus volta a prometer a sua segunda vinda. Então, você tem toda aquela narrativa de Apocalipse, os cálices da ira de Deus, as trombetas, que é o ensino que nós fazemos quando estudamos escatologia. A proposta de olhar para Apocalipse aqui é do ponto de vista da cristologia. Você tem esse Cristo triunfante, vencedor, o general, aquele que vai vir para reinar, para julgar as nações. E isso é muito lindo, porque apresenta o nosso Cristo mesmo como Senhor e Salvador. E aí você tem, ó, na sua segunda vinda, mas ele vai apresentar numa linguagem mais de consolo e encorajamento para os seus, ó. Eis que venho sem demora, Apocalipse 22:7, ó. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele está dizendo assim, olha, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você passou, eu tenho recompensa para a tua vida. O Cristo, aquele que você creu, o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse ele é apresentado como Senhor, que vai vir no seu cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, será que você pode dar um glória a Deus aí? O teu Senhor é triunfante, ele é vencedor, né? Apocalipse 22:20 diz assim, ó, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem Senhor Jesus. Então, o que você tem em Apocalipse? Você tem justamente essa ideia de que é a consumação do tempo e ele vai vir. Então é uma promessa de que ele vai voltar. Aquilo que foi apresentado lá em Atos, né? Quando os discípulos estão olhando atônitos, e ele diz assim, que o anjo aparece? Varões, o que vocês estão olhando tão assustado? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Então aquilo que é apresentado no Apocalipse, ou no Atos, em Apocalipse é confirmado dizendo assim, eu vou voltar, e eu tenho um galardão para você. Meu irmão, Jesus está voltando, nós devemos estar atento, porque uma das grandes frases de Apocalipse é, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Essa é uma das frases que constante se ouve no Apocalipse. Então, eis que cedo venho.
Então ele vai voltar. Então nós precisamos estar preparados, prontos para encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente da tua posição escatológica, independente daquilo que você defende no pré-tribulacionismo, no pós, no mid-tribulacionismo, no amilenismo, no pós-milenismo, independente da sua posição, o que todos concordam é que Cristo vai voltar. E nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele, tá bom? Para termos esse encontro com Cristo, tá? Bom, vamos continuar o nosso estudo? Agora nós vamos partir para um outro campo. Qual que é? É a lição de número 9. Dentro da lição de número 9, nós vamos abordar os falsos ensinos sobre a pessoa de Cristo. Por quê, queridos? Eu apresentei para você Cristo nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas Epístolas e no Apocalipse. No entanto, embora a igreja tivesse convicta disso, vão surgir falsos ensinos, sempre surgiram. E aí nós vamos dar uma olhadinha alguns grupos, é claro, não tem como abordar todos, mas trazendo aqui os principais, você vai perceber que muitos dos que surgiram são variantes desses. Surgem a partir desses pensamentos, desses falsos ensinos sobre a pessoa de Cristo. Vamos lá? O mistério das duas naturezas de Cristo tornou-se motivo de controvérsia entre certos grupos cristãos a partir do primeiro século. Embora você percebe que isso não há dúvida nas epístolas, não tem dúvida disso em Atos, não tem dúvida disso em Apocalipse, mas vão surgir alguns grupos que vão levantar alguns conceitos. Aparecem no seio do cristianismo certos ensinamentos que foram posteriormente condenados e rejeitados tanto pelos apóstolos como pelos pais da igreja. Ou seja, eles ficaram com as escrituras, rejeitando tais ensinos, que tais ensinos não tinham respaldo na Bíblia. Por isso eu volto a dizer para você, nós precisamos ter como respaldo as escrituras. Mas fulano falou, irmão, cuidado com a experiência alheia, cuidado com isso, com aquilo. Nós precisamos ter respaldo nas escrituras. É algo que nós herdamos da reforma, solas escrituras. Então, nós precisamos olhar para as escrituras e identificar o que as escrituras nos falam acerca de tal ensino. Então, vamos ao primeiro grupo? Vamos ver. O primeiro grupo que teve muita força, você vai reconhecer ele, é muito falado dele. São conhecidos como os gnósticos, isso mesmo. A palavra gnoses quer dizer saber, conhecimento, tá? O gnosticismo era um grupo que se dizia ter um conhecimento a mais elevado, e já no contexto da igreja primitiva, tem muita influência do gnosticismo. Mas vamos ver aqui, É provável que o gnosticismo tenha surgido como um segmento cristão no Egito, entre o fim do primeiro e do segundo século. Isso, muitos escritos do gnosticismo, no segundo século, foram encontrados, incluindo o chamado Evangelho segundo Tomé. Então você já tinha alguns escritos dos gnósticos que circulavam, e aí você vai olhar, eles queriam autoridade apostólica. Então o gnosticismo era uma seita que dizia ter uma iniciação, um conhecimento a mais, e muitos desses estavam introduzidos já na igreja. Você vai ver a carta de Pedro, o João também, o próprio apóstolo Paulo vai escrever, e com certeza já debatia com alguns que eram os ensinos dos gnósticos. Vamos ver? Os gnósticos formularam 3 conceitos diferentes. Os gnósticos, eles tinham 3 conceitos diferentes. O primeiro, olha o que eles ensinavam. Negavam a realidade do corpo humano de Cristo, então já começa a discussão aí. Ensinavam que Cristo apareceu na pessoa de Jesus, mas que este nunca foi realmente um ser humano. Que ele nunca foi um ser humano. Então, na cristologia deles, eles ensinavam o seguinte: eles tinham muita influência do docetismo, né? Do grego dokeo, aparecer ou parecer. Para eles, Jesus apenas se parecia com um homem. Toda a sua existência na terra teria sido uma farsa. Ou seja, ele teria fingido ser carne e sangue, visando ao bem dos discípulos. Então, como eles se dividiam nesses 3 conceitos diferentes, esse primeiro conceito tinha a influência do docetismo, que é a ideia, né, de que o espírito é bom e a matéria é má.
se a matéria é má, jamais Jesus, sendo Deus, poderia então tomar forma física, essa matéria. Então aí vem aquela ideia assim, então, na verdade, ele era apenas uma aparência. Parecia, mas não era. Então, ele parecia ser um corpo, mas não era, porque a matéria é má. Então, essa era uma posição. Aí nós temos a segunda posição, o segundo conceito. Eles afirmavam que Cristo tinha um corpo real, mas negavam que fosse material. É muito parecido com o primeiro, mas era a ideia o seguinte: não, esse corpo ele é real. Se daqui era apenas uma aparição, aqui no primeiro ponto eles tinham a ideia de apenas uma aparição, como se fosse um fantasma, então esse vulto aparecia e desaparecia perto dos discípulos. Aqui ele tinha um corpo real, mas esse corpo real jamais poderia ser uma matéria mesmo física como nós conhecemos. Não poderia ser. É um corpo real, mas não é da mesma matéria, porque a matéria é má. Sempre tinha esse pensamento. Terceiro ponto, ó, eles ensinavam a cristologia dualista, pela qual Cristo teria entrado em Jesus no batismo. Isso aqui é um conceito muito comum ensinado, né? Até hoje, se você conversa com alguns cristãos, eles têm essa ideia, têm algum pensamento. Eu já vi até pessoas ensinando isso na sua conversa, acaba tendo esse conceito e não tem ideia que é a influência do gnosticismo, tá? Ó, que Jesus no batismo, né? Cristo teria entrado em Jesus no batismo e o abandonado pouco antes da sua morte. Cristo teria, por exemplo, usado as cordas vocais de Jesus, né? O Jesus homem, ele usa as cordas vocais do Jesus homem para ensinar os discípulos, porém nunca foi realmente um ser humano. Então afirmava, portanto, que Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas. Então, percebe que à luz desse ensinamento totalmente antibíblico, ele dizia que, na verdade, quando Cristo é batizado, aí o Espírito Santo vem em forma corpórea, ali a ideia deles é que o divino passou a possuir a Cristo, a Jesus, né, o homem, e aí quando ele vai para a cruz, ele sai e quem morre lá é aquele homem e na verdade, é como se fosse, vou tentar aqui usar uma expressão para você entender, é como se fosse uma espécie de uma possessão. Então ele vinha, possuía aquele corpo, esse corpo desse homem conhecido como Jesus, usava suas cordas vocais, pregava aos discípulos, mas depois ele vai embora. Então é um ensino que foge do conceito das Escrituras. Esse era o gnosticismo. Claro, tem muita coisa acerca do gnosticismo, mas só para você ter uma ideia, era uma forma de negação da pessoa de Cristo e ensinos falsos da natureza de Cristo, tá? Os gnósticos acreditavam na existência de Deus, mas ao mesmo tempo afirmavam não ser possível conhecer a existência das naturezas divinas. Então, eles afirmavam, né, acreditavam na existência de Deus, mas ao mesmo tempo eles diziam que não tinha como ter esse acesso, e aí eles aceitavam a ideia da emanação, né? O que era isso? Diziam que tudo quanto existe derivou-se do Ser Supremo, representado pelo Sol, cuja emanação mais forte é o Filho, um pouco mais distante estão os seres angelicais, e depois os homens. Enfim, Deus é inabordável, por isso não existia um mediador que pudesse conduzir o homem a ele. Então, já nos seus ensinos, eles negavam a divindade de Cristo, e tinha a ideia de que Cristo era apenas uma emanação de Deus, né? Um ions, né? Essa ideia, como existiam muitas revelações de Deus. Os anjos eram isso, o sol tinha essa ideia do sol. Então tem todo esse contexto. Então eles negavam a divindade de Cristo, ora negavam a sua natureza humana. Então percebe que você tem essa má compreensão e esses falsos ensinos. Vamos a um outro ponto, que era os agnósticos, tá? Os agnósticos. Agora, diferente dos gnósticos, os agnósticos, o termo agnóstico provém de duas palavras gregas. Não, né? O a, né? Que é o não,
e o gnosis, que é o conhecimento, saber. Então, qual que é a ideia? Não conhecimento, não tem como saber. Então, indicava literalmente o não conhecimento, ou seja, numa oposição ao gnosticismo. Se o gnosticismo ensinava que você conhecia, e muitos deles pregavam uma espécie de uma iniciação, e você tinha que... muitos dos gnósticos, eles tinham como se fossem classes evoluídas, só eles conseguiam ter tais revelações. Já o gnosticismo, eles diziam simplesmente o seguinte: procuravam negar a Deus e a sua existência, dizendo que não se pode conhecê-lo. Ensinavam que a mente humana não podia conhecer a realidade e negavam, pois, a Deus e o sacrifício redentor de Jesus Cristo pela humanidade perdida. Hoje em dia você tem muitos famosos que se declaram agnósticos, né? Muitas pessoas que vão à mídia se declaram agnósticos. Assim, você crê em Deus? Sim, creio, mas não tem como se conhecer. E muitos assim se declaram agnósticos, dizendo assim: não, eu creio num ser supremo, mas não tem como a gente conhecer ele não se revela. Então isso é um tipo de agnosticismo. Então, não conhecimento de Deus. Até creio na existência de um ser supremo, né? Alguns realmente reconhecem que tudo que foi criado por esse ser supremo, mas eles dizem que não tem como nós conhecermos. Então, esse é um ensinamento errôneo de Cristo. Pensando assim, logo negava o quê? A obra redentora de Jesus Cristo por nós, negando também a divindade de Cristo e tudo aquilo que Cristo fez para a humanidade perdida, tá? Um outro grupo são os ebionitas. Os ebionitas, isso mesmo. Os ebionitas, né, a palavra vem aqui, os pobres ou indigentes, surgiram no começo do século II e eram judeus cristãos. Olha que interessante isso. Judeus cristãos que não abriram mão dos cerimoniais mosaicos. Segundo Justino, né, Justino Martírio Orígenes, havia dois tipos de ebionitas: os brandos e os rígidos. Havia essas duas classes. Então, os brandos são chamados de nazarenos, né? Não denunciavam os crentes gentios que rejeitavam a circuncisão e os sábados judaicos. Eles eram os brandos porque, assim, embora eles conservassem todo esse conceito da lei, eles não denunciavam aqueles que não o observavam. No entanto, você tem também os rígidos, que eram, né, os sucessores judaizantes dos tempos de Paulo, essa galera toda aqui. Eles afirmavam que Jesus havia promulgado a lei e de uma forma rígida ensinavam que quando ao ser batizado no Jordão, ele foi agraciado com poderes sobrenaturais. Mas todos eles negavam a realidade da natureza divina de Cristo, considerando-o como um mero homem sobrenatural encarnado. Então, eram os judeus cristãos, os ebionitas, aceitavam a pessoa de Cristo, mas eles tinham um problema. Qual era o problema? Para os ebionitas, a crença na identidade de Cristo lhes parecia incompatível com o monoteísmo. Por serem judeus, naquele conceito, não, só há um só Deus. Então eles tinham dificuldade em aceitar a pessoa de Cristo como Deus. Logo defendiam o quê? Defendiam Cristo como um homem sobrenatural. Não foi alguém especial, mas ele não era Deus. Então você tem um problema. Se você negar a divindade de Cristo, você tem um problema. Então, percebe como vai surgindo tantos movimentos que hoje não é diferente. Você tem alguns segmentos que são muito parecidos com esses que já existiam lá no segundo século, primeiro século, tá? Um outro grupo aqui são os maniqueus. O ensino deles, dava ênfase ao fato de o universo compor-se de dois reinos das trevas. O da luz, né, que era o do bem, como os das trevas, que era o reino do mal. Então a ideia é que esses dois universos, esse maniqueísmo, né, eles recusavam crer em Jesus, num Cristo celestial, e apresentavam que na verdade o universo tem o lado bom e o lado mal. E é muito parecido com o que Hollywood apresenta, né? Venha para o lado do lado bom da força, o lado negro, né? O lado bom, e o universo Yin-Yang, né? Tem muito isso. Então aquela disputa entre o bem e o mal, que luta pelo homem. Luta pelo homem. O homem pode ser dominado pelo mal.
mas ele pode ser dominado pelo bem. Então, o universo, a natureza, se divide nessa luta desses dois poderes, o bem e o mal. Isso é o maniqueísmo. E o maniqueísmo, eles negavam, ou seja, a pessoa de Cristo, recusavam-se a acreditar num Cristo celestial que veio para resgatar o homem. Para eles, o universo se divide entre bem e mal. Nós não temos, são apenas duas forças que são opostas e estão lutando entre si e brigam até mesmo pelo homem. O homem pode estar no lado negro da força, né? Estou usando uma linguagem hollywoodiana aqui, né? Como lado bom da força. Então, essa é a ideia do maniqueísmo, tá bom? Nós temos os arianos, né? O arianismo, muito popular e muito conhecido, né? Ário foi um presbítero de Alexandria e os seus seguidores diziam que Cristo é o primeiro dos seres criados, através de quem todas as outras coisas são feitas. Então, Ário era um presbítero da igreja em Alexandria, e aí ele ensinava que, na verdade, Jesus Cristo era muito importante, mas ele não era Deus. Ele não era Deus, ele negava a divindade de Cristo, e isso vai causar, né, um grande tumulto na época. Por quê? Porque o seu ensino era forte, e os seus seguidores têm muita força e vão para cima de tudo isso e vai desencadear aquilo que nós conhecemos como o Concílio de Nicéia, né? Segundo os arianos, Jesus pode ser chamado de Deus, apesar de não possuir a deidade no sentido pleno. E aí, olha o que eles ensinavam. Ele estaria limitado ao tempo da criação, ao contrário do que diz a palavra de Deus, que ele é Jesus e antes dele todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Né? O concílio de Nicéia, em 325, foi uma resposta a esses ensinos. O que eles apresentavam? Os seguidores de Ário, os arianos apresentavam. Que na verdade ele pode até ser chamado por Deus, de Deus, mas ele foi criado por Deus. Um ensino muito parecido com o dos testemunhos de Jeová hoje. Isso mesmo, porque tem Jesus como uma pessoa importante, mas que ele foi criado por Deus. E muita gente defende essa ideia. Eles não entendem que que Jesus tinha a mesma natureza, né, divina, não. Ele foi o ser criado. Então ele teve um princípio de dia. Então quebrando essa ideia da eternidade, da natureza divina. Então eles defendiam essa ideia e o arianismo tem muita força. Ário vai ser, do concílio de Nicéia, ele vai ser destituído da sua posição. Alguém é mandado para lá, me fala o nome agora, não sei, Atanásio, mas, enfim, depois que os seus seguidores, que a doutrina já tinha se invadido por muitos lugares, seus ensinamentos vão continuar, e até o bispo que é mandado para lá é tirado do cargo por conta dos seguidores de Ário. Então, você vê que é uma doutrina que ganha muita força, e até hoje nós temos muitos dos ensinamentos ligados ao arianismo. Então, é um dos movimentos que negava a divindade de Cristo. Nós temos um outro também, apolinarianos. Apolinário era bispo de Laodiceia, em 361. Ensinou que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou espírito humano. Além disso, para ele, a mente e o espírito de Cristo provinham da sua natureza divina. Então, o apolinário, né, apolinarianismo, ele ensinava justamente isso. Na verdade, Cristo, ele possui um corpo humano, mas a mente e o espírito não. A mente e o espírito era de Deus. Então, ele vai ensinar que Cristo, né, o ungido de Deus, ele assume apenas esse corpo, mas não uma natureza humana por completo. Aí, depois a igreja vai se posicionar, entendendo que o homem precisava ser resgatado também na sua mente e espírito. Então, você percebe, à luz das Escrituras, que Cristo sim toma essa forma, toda essa natureza humana, né? Depois nós temos aqui um outro ensino, né, nestorianos, é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, tá? Uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Durante esses estudos, nós temos batido na tecla que, na verdade, Jesus é uma pessoa que possui duas naturezas. A humana, uma natureza humana, que ele passa a ter
quando o verbo se faz carne, e depois nós temos a natureza divina, que já era própria dele, que ele é Deus. Então, uma pessoa com duas naturezas distintas. Mas nos nestorianos, e na verdade Nestor ou Nestório nasceu em Antioquia e foi bispo em Constantinopla, e há uma discussão que na verdade dizem que ele nunca de fato ensinou isso, mas por questões políticas ele vai ser destituído do seu cargo, mas dizem que na verdade ele nunca ensinou isso, e essa doutrina aqui leva o seu nome. Discussões à parte, esse ensino dizia que na verdade ele tinha duas pessoas, ou seja, uma pessoa humana e uma pessoa divina, tá? Não há nas Escrituras indicações de que a natureza humana de Cristo seja outra pessoa capaz de fazer algo contrário à sua natureza divina. Não existe uma indicação sequer de que as naturezas humanas e divinas conversavam uma com a outra e travavam uma luta dentro de Cristo. Então, esse ensinamento vem de tipo essas duas naturezas e elas brigavam entre si. Tem aquela ideia, já viu no desenho, do diabinho e do anjinho, que fica aqui e tal, e aquela luta travada? Nesse ensinamento, passa mais ou menos essa ideia de que você tem essas duas naturezas degladiando-se entre si, e não é a proposta das Escrituras, você não tem respaldo nas Escrituras disso. Então, na verdade, Cristo, uma única pessoa, com duas naturezas distintas que não se misturam, mas um outro ensinamento errôneo acaba apresentando isso, que é os eutiquistas, ou seja, a ideia do eutiquismo acerca de Cristo é chamada de monofisismo. Isso aqui também é muito forte, o monofisismo. Por quê? Porque a ideia do monofisismo é de que Cristo possui uma só natureza, né, do grego monos, que quer dizer uma, e psis, natureza, que vem a ideia assim, de uma só natureza. Na verdade, Cristo não tem essa ideia de uma natureza humana e de uma natureza divina. O monofisismo ensina que ele tem uma única natureza. E aí, para um monofisista, como que funciona isso? O primeiro defensor dessa ideia foi Eutico, em 378, ele viveu a 454. Ele foi líder de um mosteiro em Constantinopla. Eutico asseverava de que a natureza humana de Cristo foi tomada e absorvida pela divina, de modo que ambas foram mudadas em algum grau, resultando em uma terceira natureza. Para Eutico, a ideia era o seguinte, na verdade, há uma fusão, e a partir da junção da natureza humana, quando o verbo é encarnado, ele nasce, e o divino entra em contato com o carnal, há uma fusão e surge uma terceira natureza. E aí, para o monofisismo, essa terceira natureza vai ter um mesclado do divino e do humano. Dentro desse pensamento, só para você ter uma ideia, alguns acabam dizendo assim, não, mas para Jesus foi fácil. Ele enfrentou o deserto, ele passou por tudo isso, mas ele era Deus. Então, no conceito de alguns, ele era híbrido, né? Então, essa ideia, essa função, fez ele meio homem, meio Deus, por isso que ele aguentava as coisas que aguentou, por isso que aguentou a cruz, por isso que realizou alguns milagres. Na verdade, é um ensino errôneo que não tem amparo nas Escrituras, tá? Para Eutico, Jesus era uma mistura dos elementos divino e humano, na qual ambas as naturezas teriam sido, em algum sentido, modificados para transformar uma nova natureza. Assim, Cristo não era nem verdadeiramente Deus e nem verdadeiramente homem. Não poderia, pois, representar-nos como homem e nem como Deus. Para o monofisismo, ou seja, tudo aquilo que Cristo sofreu por nós foi em vão, foi vazio. Por quê? Porque ele não era nem homem e nem Deus. Mas aí, o que as Escrituras diz? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, dentro desses ensinos errôneos, eu vou apresentar só esses hoje. O nosso tempo foi, você que tem o seu livro sabe que tem muito mais coisa. Eu dei um amparo, um respaldo, mas tem muita coisa a mais acerca desses movimentos, é importante você ler. Mas verdade é
que sempre surgiu na história, ensinamentos errôneos sobre a pessoa de Cristo. Sobre a pessoa de Cristo. E negar a divindade de Cristo é negar o ensino das Escrituras. Então, querido, eu chamo a tua atenção. Se você de repente está no movimento, se você está no segmento que nega a pessoa de Cristo, que rejeita a divindade de Cristo, ou mesmo que ensina que ele não viveu nessa terra como um homem,